Um tripulante solicita socorro, e quando o barco mais próximo chega, não avista ninguém a bordo. Marinheiros então vão até o navio e encontram toda a tripulação morta com uma expressão de horror. Pouco tempo depois, o navio inteiro explode, sendo tragado para dentro do oceano. Conheça um dos maiores mistérios marítimos, o desaparecimento do Orang Medan. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Entre junho de 1947 e fevereiro de 1948, não se sabe a data exata, os navios que atravessavam a rota marítima do Estreito de Malaca, entre a costa de Sumatra e Malásia, afirmaram captar um pedido de socorro em código Morse. O operador de rádio a bordo do navio informou que o capitão e todos os oficiais do navio haviam morrido, e sugeriu que parte ou totalidade da tripulação também poderia ter sido assassinada. O operador de rádio estava claramente agoniado e terminou a sua transmissão de forma enigmática. Todos os oficiais, entre eles o capitão, morreram na sala de comando. Possivelmente toda a tripulação está morta. Esta mensagem foi seguida por um trecho de um indecifrável código Morse e, em seguida, eu morro. O tenebroso pedido de auxílio foi captado por 2 navios norte-americanos e também por postos de escuta britânicos e holandeses. Os homens desses postos de escuta conseguiram triangular a fonte daquela emissão e deduziram que provavelmente se tratava do cargueiro holandês SS Orang Medan, que estava navegando no Estreito de Malaca. Um barco mercante americano chamado Silver Star era o mais próximo da suposta localização do Orang Medan. Compreendendo a urgência da mensagem, o capitão e a tripulação do Silver Star não demoraram em mudar de rumo em um esforço para auxiliar o SS Orang Medan. Em questão de horas, divisaram o Orang Medan, subindo e baixando nas agitadas águas do Estreito de Malaca. À medida que o Silver Star se aproximava do Orang Medan, a tripulação percebeu que não havia nenhum sinal de vida no convés. Os norte-americanos tentaram contatar com a tripulação holandesa, mas foi em vão. Foi então quando o capitão do Silver Star decidiu reunir um grupo de abordagem. Os marinheiros escolhidos para abordar o navio holandês não faziam nem ideia de que estavam a ponto de entrar em um dos maiores enigmas navais de todos os tempos. Tão logo subiram a bordo do Orang Medan, rapidamente perceberam que os chamados de socorro não eram um exagero. O convés da nau estava cheio de cadáveres da tripulação holandesa, cujos olhos e seus braços pareciam olhar e agarrar aos seus agressores invisíveis, e seus rostos petrificados, com sua última expressão, haviam caretas de agonia e terror. Inclusive o cachorro, o mascote do navio, estava morto, paralisado em uma pose de intimidação e um horrível rosnado petrificado em seu rosto. A equipe de abordagem encontrou os restos do capitão na ponte de comando, enquanto os cadáveres de seus oficiais estavam em diferentes locais da nau. O oficial de comunicações ainda estava em seu posto, tão morto como o resto, com suas mãos descansando sobre o telégrafo. Todos os cadáveres, segundo os relatórios, tinham os olhos muito abertos. Enquanto desciam aos depósitos do navio, os membros do grupo de busca seguiam encontrando cadáveres. No entanto, o mais inquietante para os membros da tripulação norte-americana foi que afirmavam ter sentido um frio extremo no ponto mais baixo do porão, apesar de que a temperatura no exterior era de ardentes 40 graus centígrados. A equipe norte-americana não encontrou evidências do motivo das mortes da tripulação do mercante holandês, nem viu danos no navio. O capitão do Silver Star decidiu rebocar o Orang Medan até o porto, mas assim que a equipe enganchou o cabo de reboque ao barco holandês, notaram a presença de fumaça que saía dos porões do navio, especificamente do depósito número 4. O grupo de abordagem mal teve tempo de soltar o cabo de reboque e voltar ao Silver Star antes que o Orang Medan explodisse com tanta força que se ergueu da água e afundou rapidamente.
A tripulação viu o barco holandês desaparecer sob as águas. Sem dúvida, todos suspiraram aliviados de que o cabo do reboque não tivesse arrastado eles também às profundezas. Ao afundar o Orang Medan, foi perdida toda a prova do barco, de sua carga e do que aconteceu com ele, entrando no reino dos mitos e lendas. Isso fez com que o Orang Medan se tornasse um dos maiores mistérios marítimos da era moderna. O que causou a grande explosão que sepultou o navio no fundo do oceano? Como foi chegar ao público a história do Orang Medan? Tudo começou com uma série de 3 artigos publicados no jornal holandês indonésio, de Lokomotiv, em 3 de fevereiro, 28 de fevereiro e 13 de março de 1948. No primeiro artigo foi publicada essa mesma história que contamos até agora, mas há diferenças significativas. O nome do navio que encontrou o Orang Medan nunca é mencionado. O local do encontro é descrito como a 400 milhas náuticas a sudeste das Ilhas Marshall. Os 2 últimos artigos parece que foram deliberadamente ignorados pelos propagadores da história, já que descreve as experiências de um único sobrevivente da tripulação Orang Medan, que foi encontrado por um missionário nativos nas Ilhas Marshall. O homem, antes de morrer, diz ao missionário que o navio estava transportando uma carga mal acondicionada de ácido sulfúrico e que a maioria da tripulação morreram por causa das emanações venenosas que escaparam dos recipientes quebrados. De acordo com a história, o Orang Medan estava navegando a partir de um pequeno porto chinês anônimo para a Costa Rica, deliberadamente evitando as autoridades. O sobrevivente, um alemão não identificado, morreu depois de contar a sua história para o missionário. O jornal holandês conclui com um aviso: esta é a última parte de nossa história sobre o mistério do Orang Medan. Temos de repetir que não temos quaisquer outros dados sobre este mistério do mar. Também não podemos responder às muitas perguntas não respondidas na história, concluiu. Agora, a mais antiga referência conhecida em inglês para o navio e o incidente é maio de 1952 e foi publicada nos Anais do Conselho da Marinha Mercante, publicada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Mas o Silver Star realmente existiu? Esse é o registro oficial do acidente. O autor e historiador Roy Byton foi quem fez algumas das mais completas investigações sobre o Orang Medan. Roy Byton conseguiu descobrir que o Silver Star realmente existiu. Ele foi construído em 1942 com o nome de Santa Cecília. Mais tarde foi rebatizado de Silver Star e novamente nomeado de Santa Joana, vindo a ser desmantelado em 1971. É bom frisar, portanto, que o barco mercante não chamava Silver Star na época do resgate do Orang Medan, em 1947, mas sim Santa Cecília. E o Orang Medan existiu? Alguns pesquisadores especularam que se o Orang Medan era um barco real, possivelmente procederia de Sumatra, que naquele momento era uma colônia holandesa conhecida como as Índias Orientais Holandesas. Orang, em indonésio, significa homem, e Medan é a maior cidade da ilha de Sumatra. O nome desse cargueiro seria Homem de Medan. Mas enquanto a etimologia de seu nome poderia dar alguma pista quanto à sua origem, não existem registros do Orang Medan. Roy Byton, em suas investigações sobre a embarcação, encontrou becos sem saída em sua busca pela verdadeira história. Ele pesquisou em diversos locais para ver se havia alguma referência ao navio. Entre elas, a Lloyd's Register, que sabe o nome e classificação de todos os navios ao redor do mundo. Não encontraram em seus registros nenhum chamado Orang Medan. Estranho. Pesquisou o Almirantado da Grã-Bretanha, seu registro da Marinha de Marinheiros e o Museu Marítimo de Greenwich, onde todas essas instituições e todos os velhos lobos do mar indicaram que não havia qualquer documento sobre o Orang Medan. Procurou também nos arquivos da Marinha Mercante da Holanda, em Amsterdã. Por fim, foi pesquisar na Autoridade Marítima da Singapura. Aqui, ele descobriu que de fato existiu um navio chamado Medan, porém, fora desmantelado antes da Segunda Guerra Mundial. Será que o Orang Medan nunca existiu? Justo quando estava a ponto de abandonar a sua investigação, Byton conheceu o professor Theodor Sersdorf de Essen, Alemanha, que havia estado pesquisando o caso durante os anos 50 e foi o primeiro em revelar os nomes dos 2 barcos norte-americanos que haviam captado os pedidos de socorro do Orang Medan. Sersdorf entrega a Byton uma brochura de 32 páginas em alemão, escrita em 1954 por Otto Milk, intitulado Barco da Morte no Mar do Sul. Milk parecia saber muito sobre a possível rota do Orang Medan, a carga, a tonelagem, a potência do motor e inclusive, ao que parece, o nome do capitão.
A brochura de Milk dá também a data de junho de 1947 e adiciona outra peça importante ao quebra-cabeças: a suspeita de que na adega número 4 do Orang Medan poderia haver uma carga ilegal altamente perigosa. De acordo com Byton, há uma explicação tentadora para o desaparecimento físico do barco e seu sumiço nos registros. Milk menciona um carregamento misto muito letal no barco: Ziancali, cianeto de potássio e nitroglicerina. Nem é preciso dizer que isso seria uma mistura bastante perigosa em um laboratório com os protocolos de segurança mais altos. Mas em uma adega de carga de um barco em mares agitados seria um pesadelo. Isto poderia explicar a morte terrível da tripulação holandesa e a posterior explosão do barco. O professor Sisdorfer também mencionou outro detetive marinho, Alvar Mastin, um alemão que morava na cidade de Hull, Inglaterra, na década de 1950 e que também procurava o navio holandês afundado. Sisdorfer diz a Byton que Mastin repetidamente tentou obter informações da Grace Lines, a proprietária da Silver Star, localizada em Nova York, sobre a lista da tripulação e do livro de registros, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. O próprio Byton então fez várias tentativas infrutíferas para ver se encontrava algum membro vivo da tripulação do Silver Star, sem sucesso. Existiu as mais famosas teorias do que pôde ter acontecido com ele. OVNI. O Orang Medan poderia ter sido atacado por extraterrestres por razões desconhecidas? Fantasmas? A tripulação holandesa poderia ter tido um encontro com fantasmas do mar, o que confirmaria as expressões nos rostos dos marinheiros mortos e o frio anormal no porão de carga. Causas naturais? Uma dessas teorias explica que a tripulação poderia ter sido asfixiada por uma nuvem de gás metano que brotaria a partir de uma fissura no fundo do mar e envenenaria os marinheiros. Esta explicação poderia ser válida se não fosse levada em conta a explosão descrita pela tripulação do Silver Star. Portanto, se as plumas de metano não foram as responsáveis pela tragédia, então poderia se tratar de um considerável acidente. Um incêndio ou avaria no sistema na caldeira do navio poderia ter sido responsável pelo desaparecimento da embarcação? O monóxido de carbono poderia ter se infiltrado, causando a morte de todos a bordo, enquanto o fogo crescia lentamente pelo tempo suficiente de inflamar o combustível e provocar a explosão que afundou o barco? Ainda mais aterrador, de acordo com Byton, é a hipótese de que o Orang Medan poderia estar carregando contrabando de gases de nervo ou armas biológicas fabricadas por cientistas japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Essas armas teriam sido fabricadas pela Unidade 731, que estava sob o comando do nefasto bacteriológico japonês Shiroishi. A Unidade 731, Unidade 1644 e Unidade 100 foram projetadas para investigação e desenvolvimento de armas químicas e biológicas para assegurar a vitória do Japão contra qualquer inimigo em potencial. Ishii estabeleceu a Unidade 731 na China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Foi ali onde os cientistas de sua divisão levaram a cabo alguns dos experimentos biológicos mais abomináveis conhecidos pela humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Essa unidade secreta utilizou seres humanos, incluindo mulheres e crianças, em seus experimentos cruéis, que incluíram de tudo, de exposição a temperaturas abaixo de zero, a estudar os efeitos de substâncias tóxicas no corpo humano. Mas onde entra o Orang Medan nesta teoria? O general americano Douglas MacArthur, supostamente em interesse da defesa nacional, deu secretamente imunidade a Ishii e ao seu pessoal em troca de proporcionar aos Estados Unidos sua investigação sobre guerra biológica, independentemente dos atos atrozes que ele cometeu. Por esse motivo que esses materiais perigosos estariam sendo carregados no Orang Medan, quando poderiam ter explodido diretamente o laboratório secreto. Byton especula que talvez o governo dos Estados Unidos ou de outra potência mundial decidiu utilizar como transporte um lento e pouco visível cargueiro holandês para levar a carga, por razões de segurança e ocultação. Byton supôs que a água do mar poderia ter entrado no porão do barco, entrando em reação com a carga e liberando gases venenosos que, depois de inalado, teria provocado a morte da tripulação. Nesse ponto, a água salgada poderia ter reagido com a nitroglicerina, gerando a explosão que teria causado o desaparecimento definitivo da nau. Byton especula que seria por essa razão que os Estados Unidos apagou todos os registros da existência do barco. Apesar da explicação de Byton de que os registros poderiam ter sido eliminados, o fato de não existir registros oficiais do Orang Medan em lugar nenhum continua sendo um detalhe suspeito.
Os Estados Unidos teriam a capacidade de apagar de todos os locais a existência do Orang-Medan em uma época onde tudo era registrado no papel? Os tripulantes do Silver Star que sobreviveram à explosão, teriam eles obedecido algum juramento e sido leais até o leito de morte de não revelar nada desta terrível história? Houve uma explosão e tudo se perdeu, e ninguém nem tenta investigar? E você, o que acha? Teria realmente existido o Orang-Medan? Ou tudo não passa de lenda e histórias de pescador?